E aí a gente vai falar de algumas coisas. Como a gente está falando em adolescentes e pessoas que vão crescendo, a persistência de interesse restrito. Só para falar em adolescente, alguns adolescentes expandem seus interesses. Isso é a batalha que a gente tem de pegar isso, aumentar um pouquinho. Agora, alguns outros ficam muito concentrados em determinadas coisas. A questão aquele adolescente sato só fala de dinossauro, ou de trem, ou de alguma coisa. Então, muito das terapias é para ampliar o horizonte deles, que eles possam conversar mais. Senão é um comportamento muito restrito e dificulta também a interação social. Mas é um adolescente que só fala em dinossauro. Então você tem que amplificar isso um pouquinho mais. E o comportamento repetitivo, a gente tem, às vezes é uma forma de lidar com o estresse. Tem uma coisa clássica que é a estereotipia. Por exemplo, é o flapping hands, bater mãos. A pessoa quando fica feliz, ou triste, às vezes o paciente com TEA usa isso para se regular. Então também, mas imagina isso no meio de uma festa, de uma sessão, vou tentar fazer um namoro. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Estou só pegando alguns aspectozinhos do TEA na criança e vendo como que no adolescente isso pode ser um problema que é muito maior. O movimento em pêndulo, que é citado também, aquele movimento do tronco Também e da cabeça. é para se regular. É para se regular? Esse movimento aqui. Ou estereotipia, são movimentos regulatórios. Utiliza isso para liberar a ansiedade. A gente falou ali um pouquinho atrás, são comorbidades que as crianças e adolescentes têm, os adultos também. A gente também é adulto, não tem gente que, tô aqui, estala dedo, repete, tem comportamentos repetitivos. O paciente com TEA faz muito mais. Então, o movimento em pêndulo e a estereotipia, o flapping hand, que é esse movimento, são as duas coisas clássicas, mas tem várias outras. Sim. Várias outras. Vê mais aí, gente. E aí eu vou falando de novo, a gente está falando em adolescentes. Só vou voltar, porque eu tenho um site que é o Esse Mundo Digital, a gente sempre fala em telas. Isso para o autista, para o paciente com TEA, é bem complicado. O uso excessivo de telas. Então isso é uma briga que a gente tem com as mães. Ela entra no consultório, a primeira coisa que ela dá é o celular para a criança para ficar vendo, tudo bem. É ali para ela poder conversar, porque alguns pacientes são mais complicados, então dá o celular. Mas se você dá isso em excesso, você acaba usando isso quase como uma droga. Então, a interação social espontânea fica complicado. E esses pacientes têm hiperfoco. Vai ter uma dificuldade do relacionamento emocional. Eu falei ali para o senhor, o mundo não é em 2D, o mundo é em 3D. E eles se só lidam com a tela, não tem frustração, que tem o que quer. E a transição para atividade fora das telas, às vezes, é complicada. A gente vai falar mais de algumas questões. Mas então, o uso de telas, que é uma coisa tão discutida, tão difundida e tão comentada hoje, se a gente vê as leis, não pode mais usar celular na escola, graças a Deus, tem uma série de coisas, tudo isso tem que ser conversado, regulado e tem que fazer uns acordos com esses meninos autistas também. Né? Então, em outras palavras, a tela é um vício, é uma espécie de um... Ela é um vício. No final a gente vai falar também de dependência digital para uma outra coisa. Eu já me convidei aqui, gente, para umas 5 sessões. Acho que eu vou morar aqui dentro desse estúdio, a gente vai perturbar ele aí. Vê mais um aí. E aí a gente tem a questão do isolamento. Gente, isso aí para nós todos, mas para o paciente com TEA é pior ainda. A inteligência artificial, pessoal, está cada vez mais esperta. E o algoritmo das redes sociais é um veneno para esses pacientes. Por quê? Se o paciente tem um hiperfoco e a inteligência artificial, através do algoritmo, dá para ele o que ele quer, isso já é um veneno para a gente, pessoal. A gente entra no celular e começa só a ver o que você quer. Ele te dá o que você quer. Isso para um paciente que já tem um comportamento restrito, já tem um hiperfoco, só imagina o círculo vicioso que é. Como é que você vai tirar disso? E alguns ficam até violentos. Eu vou tirar o celular, vou brigar, vou virar agressivo, vou ficar agressivo. Tudo isso está acontecendo para a gente. Então, a ampla gama de ideias de vida que a gente pode ter oferecer para esses pacientes, a tela restringe muito. Eu não estou demonizando a tela, não. A tela é importante, até mesmo tem tecnologias assistivas, tem coisas educativas e mesmo para passar o tempo, meia hora que ele passa ali não tem problema, mas isso tem que ser tudo pesado e medido de forma bem adequada.